Salve, galera! Tava com saudade de vocês, sabia? Apesar de você não ter a ideia de que eu passo um tempinho sem vocês, porque você pega a aula, junta tudo, já olha pra mim, esse cara de novo falando comigo, mas eu tô sentindo falta de vocês, porque demorou aí uns diazinhos para eu começar a gravar de novo. Bom, vamos lá, chega de palhaçada, vamos entrar em artigo, que é a matéria nova, dentro de classe gramatical, e tem algo de importante em artigo a falar. Beleza? Lembrando que as classes gramaticais são 10. Lembra disso? Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, preposição, interjeição. Vamos falar das 10. Agora, leve em conta que não são todas as classes gramaticais importantes para a prova. Beleza? Por exemplo, substantivo é importante? Plural dos compostos e a identificação do substantivo. Isso é importante. Adjetivo. O que é importante? É importante você saber a identificação do adjetivo. Como identificar o adjetivo? Além disso, é legal você perceber que quando muda a posição do adjetivo, pode mudar de classe gramatical e pode mudar de sentido. Isso também é explorado em prova. Beleza? E artigo, Pestana? O que é importante? Hoje nós vamos ver. Beleza? Olha só, deixa eu deixar, ficou feio, hein? Vamos lá. Deixa eu falar um negócio para você. Eu vou falar de pronome e verbo isolado das classes gramaticais que eu vou mencionar primeiramente. Por que eu vou deixar pronome e verbo para o fim? Porque pronome e verbo são as classes gramaticais mais importantes que existem na sua prova. Beleza? Pestana, e a conjunção que você disse para eu decorar? E aí, já decorou? Já conseguiu decorar? Se não decorou, tem que decorar. Conjunção também é muito importante, tá certo? Então vamos lá. 3 coisas importantes: pronome, verbo e conjunção. Beleza? Se você souber pronome, verbo e conjunção, 2 questões na prova já são para você ser feliz. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de artigo? O que é o artigo, hein, Pestana? O artigo é uma classe gramatical que vem normalmente antes do substantivo. Vem comigo, vem cá, vamos lá. Artigo. O artigo é uma palavra que antecede o substantivo. Observe que eu coloco aqui normalmente. Pestana, normalmente? Por que normalmente? Normalmente porque nem sempre o artigo antecede o substantivo. Ele pode anteceder também uma outra classe gramatical. Você sabia? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Segura a onda para ficar na curiosidade. Mas eu li na gramática que o artigo antecede o substantivo. E é verdade isso. Eu não disse o contrário. Só que, normalmente. Por que normalmente? Segura a tua curiosidade, meu nome. Vamos lá. Concordando em gênero e número. O artigo concorda em gênero e número com o substantivo. Ou com uma outra classe gramatical que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Maravilha. Observe só um detalhe. Quando eu digo que o artigo antecede o substantivo, isso significa dizer que o artigo vem imediatamente antes do substantivo. É isso? Olha aqui para mim rapidinho. Quando a gente lê na gramática que o artigo antecede o substantivo, a gente pensa assim, então vai ser sempre assim, o carro é velho, a casa é azul. Ou seja, sempre vai ter o artigo antes, imediatamente antes do substantivo. Cuidado, não é bem assim. Quer ver um exemplo? Eu digo assim, as lindas meninas chegaram. As lindas meninas chegaram. O as está vindo antes do quê? Do adjetivo lindas. Então, o artigo as vem imediatamente antes do substantivo? Não. Mas ele vem antes? Sim, ele vem antes, mas não imediatamente antes. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, voltando. Pode ser definido ou indefinido. O definido, como o próprio nome sugere, define, determina, especifica. E o indefinido, como o nome sugere, indefine, indetermina, não especifica, dá uma ideia vaga, enfim. Beleza? Agora, como identificar o artigo definido e indefinido? Antes disso, quais são os artigos definidos mesmo? Artigo definido, lembra?
o, a, os, as. E os indefinidos? Eu tenho uns, uma, umas. Beleza? Maravilha. O, a, os, as, uns, uma, umas. Artigo definido e artigo indefinido. Observe só. Olha aqui para mim rapidinho. Quando eu digo que o artigo é preciso ser identificado na frase, isso é realmente importante, porque muita gente pensa que o, a, os, as é sempre artigo. Mas o, a, os, as não é sempre artigo. Ué, Pestana, como assim? Você acabou de falar o, a, os, as, artigo definido? Eu sei. Mas observe só. Você sabia que o, a, os, as poderia ser também pronome oblíquo átono? Ah, essa eu sei, Pestana, tá lá na gramática. O, a, os, as, que vira lo, lá, los, las, noná, nos, nas. Ah, isso aí eu sei. Ah, então olha aí, ó. O, a, os, as, artigo definido. O, a, os, as, pronomes oblíquos átonos. Se ligou? Percebeu isso? Eu vou dizer mais. O, a, os, as também podem ser pronomes demonstrativos. Sabia disso? Se não sabia, vai saber agora. Vem comigo. Olha aí, ó. Como identificar o artigo definido. Pessoal, ou você que está me ouvindo, enfim, presta atenção. O artigo definido ou indefinido antecede o substantivo. Determina o substantivo, concordando em gênero e número com o substantivo. Não é isso que eu falei? Então vamos lá. A Joana e a Maria chegaram. As duas são sempre muito animadas. Observe, Joana é um substantivo próprio, certo? Esse a, então, é o quê? É um artigo. A Joana, beleza? Artigo definido antecede o substantivo. Maria é um substantivo próprio. Esse a está concordando em gênero e número, determinando. Lembra? Artigo, pronome, numeral e adjetivo são determinantes. O artigo determina o substantivo. O artigo determina o substantivo. Quando eu digo a Joana e a Maria chegaram, concorda comigo que eu que estou falando isso, a Joana e a Maria chegaram, conheço tanto a Joana quanto a Maria? Porque o artigo definido dá essa ideia de intimidade, de pessoalidade, como se eu conhecesse a Joana e a Maria. E a pessoa que está me ouvindo, quando eu digo a Joana e a Maria chegaram, ela também conhece a Joana e a Maria. Beleza? Muito provavelmente. Porque o artigo definido, segundo os gramáticos, serve para criar uma intimidade. É como se você já conhecesse a pessoa. E aí você marca com o artigo a Joana, a Maria, porque você já as conhece. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Note que a Joana, a Maria, esses as são artigos definidos, porque vem antes de substantivo. Agora, observe isso aqui. Isso é um artigo? Será que você marcaria isso aqui como artigo na prova? Porque você olha para o duas e você sabe que o duas é um numeral. Ah, Pestana, como é que eu sei que o duas é um numeral? Esse artigo aqui não pode substantivar esse numeral duas, não? Cuidado. Uma palavra que não é substantivo, quando é substantivada, ela perde as suas características primárias. Então, cuidado, observe. Duas aqui continuam indicando quantidade? Sim ou não? Olha aí, ó. As duas são sempre muito animadas. Duas aqui continua indicando quantidade. Concorda comigo? Lógico isso. Portanto, continua sendo um numeral. Ah, então foi aquilo que você falou do normalmente. Exatamente. O artigo antecede o substantivo? Antecede. Mas ele também pode anteceder um numeral. Olha aqui para mim, rapidinho. Eu falei para você algo muito importante agora. O artigo pode anteceder um numeral. Beleza? Então o artigo sempre antecede substantivo? Perigoso. O artigo pode anteceder um numeral. Agora, note que interessante esse numeral. Quando eu digo, a Joana e a Maria chegaram, as duas são sempre muito animadas. Concorda comigo que esse numeral duas está retomando elemento coesivo, referencial, lembra disso? Termo de valor anafórico, lembra disso?
Se estiver estudando, vai lembrar. O que é um termo de valor anafórico mesmo? Retoma um termo anterior. Então, as duas sempre estão muito animadas. Duas quem? Joana e Maria. Concorda comigo? Beleza? Duas aí, olha aí, retoma Joana e Maria. E continua indicando quantidade. Portanto, eu fecho o caixão, bato o martelo. É, de fato, um numeral. Porque indica quantidade e porque substitui dois substantivos anteriores. Eu chamo de numeral substantivo. Só para aquele cara que já está safo, como você, estudando pra caramba. Beleza? Tranquilo? Quando é que o numeral vai ser um substantivo, então, Pestana? Tranquilo, vamos lá. O numeral vai ser um substantivo quando você tiver um artigo antes. Ué, mas as duas, o as é artigo, pô, e continua duas sendo numeral. Calma, olha aí, presta atenção. Lembra que eu falei que o numeral duas, no exemplo que eu te dei agora há pouco, continua indicando quantidade? Ele tem que parar de indicar quantidade. Exemplo, eu digo assim, quer ver? Ó? O 2 é um numeral cardinal. Quando eu digo o 2 é um numeral cardinal, o vocábulo 2 nessa frase indica quantidade? Estou falando sobre algum ser? Ah, são dois, sei lá, dois carros, dois homens. Não. O 2 é um numeral cardinal. Percebe que eu estou nomeando o numeral? Então, nesse caso, como 2 não indica quantidade, ele é um substantivo nesse caso. Beleza? Observe outra coisa. Quando eu digo o 2 é um numeral cardinal, você concorda comigo que dá para você notar que está implícito aí a palavra numeral? Quer ver? Ó? O numeral 2 é cardinal. Concorda comigo que está implícito aí a palavra numeral antes de 2? Beleza. Então, nesse caso, 2 virou um substantivo. Se continuar indicando quantidade, vai ser numeral. Se deixar de indicar quantidade, vai ser substantivo. Beleza? Cuidado com essa brincadeira. Os homens da banca não costumam cobrar isso. Mas vai que, não é isso? Vamos lá, vem comigo. Observe agora o seguinte. Artigo, artigo, artigo. Até aí algum mistério? Não, né? Agora olha esse as aqui. Eu posso dizer que esse as é um artigo? Cuidado. Toda vez que o, a, os, as, toda vez que o, a, os, as puderem ser substituídos por aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, serão pronomes demonstrativos. Isso aqui é importante e cai em prova. Vê se eu não consigo substituir esse as por aquelas. Vamos lá. Aquelas que estudam com afinco passam. É possível substituir esse as por aquelas? Sim ou não? Claro que sim. Então é um pronome demonstrativo. Outra coisa, meu camarada, lembra que eu falei que o artigo concorda em gênero e número? Esse as aqui vem antes do que. Desde quando o que é uma palavra feminina plural, que nem esse as aqui. Portanto, mais um motivo para você falar assim, Pestana, é verdade, eu tenho que bater o martelo. Esse as não pode ser um artigo, porque ele não vem antes de um substantivo feminino plural. Muito bem. Então, vamos lá. Esse as aqui pode ser substituído por aquelas. Toda vez que você puder substituir o aos as por aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, vai ser um pronome demonstrativo. Ficou claro? Continuando. Olha a continuação da frase. As que estudam com afinco passam. Já as da turma da bagunça, não. Vê se eu não posso substituir esse as por aquelas. Vê se não. Olha aí, ó, lê de novo. Aquelas que estudam com afinco passam. Já aquelas da turma da bagunça, não. É possível? Então, esse as é um pronome demonstrativo. Outra informação. O artigo antecede o substantivo, não é isso?
Esse as aqui pode ser um artigo? De jeito nenhum, porque esse as só seria um artigo se ele estivesse concordando em gênero e número com um termo que vem depois, que normalmente é o substantivo. Pessoal, desde quando da é um substantivo? Nunca, né? Da é a preposição de mais o artigo a. Tranquilo? Maravilha. Então, se você puder substituir pela milésima vez, hein? Estou falando para esse troço entrar na sua cabeça. O aos as. Pô, aquele, aquela, aqueles, aquela, aquilo, pronome demonstrativo. Beleza, galera? Tranquilo? Brasil, vamos lá. A Juliana é bem talentosa. Esse a é um artigo porque vem antes do substantivo. A Juliana é bem talentosa. Por isso, eu a convidei para meu grupo. Por isso, eu a convidei para meu grupo. Ah, esse a não é artigo não, porque não vem antes do substantivo. Muito bem. Pô, Pestana, esse a aí também não é um pronome demonstrativo, porque substituir por aquela vai ficar estranho. Quer ver? Ó? A Juliana é bem talentosa. Por isso, eu aquela convidei para meu grupo. Nossa, não dá. Esse troço aí deve ser outra coisa, né, Pestana? Parceiro, com certeza esse a não é um artigo, porque não vem antes de um substantivo, concordando em gênero e número. Segundo, não é um pronome demonstrativo, porque não dá para substituir por aquela. Beleza? É o que, então? Vê se você concorda comigo. A Juliana é bem talentosa, por isso eu convidei a Juliana para meu grupo. Você concorda comigo que esse a está substituindo Juliana? Você concorda comigo que esse a é o complemento do verbo convidar? Quem convida, convida alguém. Eu convidei quem? A, que está substituindo Juliana. Esse a, você já deve ter se ligado. É um pronome oblíquo átono. O que é um pronome oblíquo átono? Um pronome oblíquo átono é um complemento de um verbo. Quem convida, convida alguém. O pronome oblíquo átono substitui um substantivo. Beleza? Então olha pra cá. Vamos lá. Já estava com saudade de mim mesmo, né? Então vamos falar um pouquinho aqui contigo. Presta atenção. Cuidado. O, a, os, as. É sempre artigo definido? Pô, Pestana, agora eu sei que não. É isso aí. Não. Pode ser pronome demonstrativo, pode ser pronome oblíquo átono. Beleza? E eu vou dizer mais. O a, o vocábulo a, pode ser também uma outra classe gramatical. Quer ver? Vem comigo. Vamos lá. A peça, finalmente assisti a ela. Olha aí, ó. A peça, finalmente assisti a ela. Que é esse, hein? Também, depois de repetidas vezes os críticos terem feito positiva menção a ela. Que é esse? E na boa, valeu a pena mesmo. A despeito de algumas críticas negativas sem fundamento. Tá vendo esse A aqui? Presta atenção, olha para mim. A palavra a, o vocábulo a, pode ser artigo definido, você já viu. Pode ser pronome demonstrativo, você já viu. Pode ser pronome oblíquo átono, você já viu. E pode ser preposição. Pestana, o a pode ser um monte de coisa. É isso aí. E esse a que eu acabei de falar é um substantivo, né? Olha aí, ó. O a pode ser um monte de coisa. O a aí virou substantivo. Olha que viagem. Beleza? Então vamos lá. Quando é que o a é preposição? Quando o verbo exige um complemento preposicionado. Pô. Aí o a vai ser uma preposição. Eu assisti a ela. Eu assisti a ela. O verbo assistir exige a preposição a. Então isso é uma preposição, meu Deus do céu. Beleza? Eu fiz menção a ela. Percebe que o nome, menção, está pedindo um complemento preposicionado? Adivinha o que é esse a? Preposição. Agora vem comigo, rapidinho. Tá vendo esse a despeito de? Isso aqui a gente chama de locução prepositiva. A gente vai ver isso mais à frente. Eu só estou adiantando para mostrar para você que esse a é uma preposição que encabeça a locução prepositiva. Então, cuidado com o a. Continuando, vamos lá. De 2 alunos que estudaram comigo, um passou. Pergunto a você, meu nobre, isso aqui é um artigo indefinido? Jamais. Por que não? Olha o contexto. De 2 alunos que estudaram comigo, um passou. Percebe que esse um indica a quantidade?
Se esse 1 indica a quantidade, o que eu tenho a dizer a você? Eu tenho a dizer o seguinte, que se esse 1 indica quantidade, ele é um numeral. Muito bem. E eu vou dizer mais. Esse 1 está vindo antes de algum substantivo? Claro que não, isso aqui é um verbo. Então, aquele 1 não pode ser um artigo indefinido de maneira nenhuma. Cuidado, então, o 1 pode ser um artigo indefinido? Pode. Mas como a gente viu, ele também pode ser um numeral, não pode? Ele pode ser outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos lá. Há um aluno do EVP que foi 01 do concurso, para fiscal, sei lá. Há um aluno do EVP que foi 01. Esse 1 está vindo antes do substantivo, não está? Então, esse 1 é o quê? Artigo indefinido. Beleza? Esse 1 é um artigo indefinido. Safo? Muito simples. Agora, olha o terceiro caso em que o 1 é uma outra classe gramatical. O 1 pode ser também, olha aí, atenção, um pronome indefinido. Porra, Pestana, isso aí vai me matar. Não vai não, não vai não. Olha aí, ó. João e Pedro se esforçaram muito. Um passou bem, o outro raspando. Toda vez que você tiver o 1 em oposição a outro, não titubeia. Esse 1 vai ser um pronome indefinido. Ficou claro? De novo. 1 em oposição a outro. O 1 é o quê? Pronome indefinido. Ficou claro? Olha aí. Preste atenção. O A pode ser algumas coisas. Beleza? O artigo definido. O 1 pode ser também outras coisas, como a gente viu agora. Ele pode ser um artigo indefinido, pode ser um numeral, pode ser um pronome indefinido. Fica atento a isso, tá? Não se prende, não fica adestrado pensando que, não, é isso e acabou. Não é. Tudo depende do contexto. Vem comigo, vamos lá. Que agora vai ficar interessante. Certos valores dos artigos. Observe só, certos valores semânticos dos artigos. Você sabia que os artigos apresentam valores semânticos dependendo do contexto? Olha que interessante isso aqui. Para mim, essa frase que eu vou te mostrar, esse texto aqui, que eu vou te mostrar agora, é determinante para você sacar a diferença entre artigo definido e indefinido, para ficar bem claro na sua cabeça. Observe só, João foi ao parque do bairro com seu pai. Chegando lá, o pai viu o garoto se afogar no lago. Raciocina comigo. Quando eu digo João foi ao parque do bairro, João foi ao parque do bairro, quantos parques tem o bairro? João foi ao parque do bairro. Quantos parques tem no bairro? Um parque. E como é que eu sei que é um parque? Olha que loucura. Esse artigo aqui dá ideia de quantidade. Só há um parque no bairro. E quando eu digo João foi ao parque do bairro, não é qualquer bairro. É o bairro conhecido pela pessoa que está falando essa frase. Concorda comigo? Maravilha. Continuando. Chegando lá, o pai... É o pai de quem? É o pai do João, ora bolas. Porque eu estou determinando, definindo. Viu o garoto se afogar no lago. Que garoto é esse? É o garoto, é o João. Olha que maneiro, isso aqui é lindo. Esse artigo, gente, ele tem valor referencial. Quando eu digo o garoto, não é qualquer garoto, é o João. Olha que loucura. Viu o garoto se afogar no lago. Quantos lagos tem o parque? Um lago só. Concorda comigo que esse o também dá ideia de quantidade? Que interessante, né? Olha que interessante isso. Olha para mim, rapidinho, vamos lá. Quando a gente tem aula de artigo definido e indefinido, normalmente a gente fica muito preso ao emprego do artigo definido. O artigo definido é facultativo antes de pronome possessivo. Chegou. Vamos lá, chegou ou não? Vamos lá. Eu gostei de sua casa ou eu gostei da sua casa? Tanto faz. Isso é importante saber? Pessoal, é importante, mas a gente só vai ver isso em crase. O que é importante agora é você entender a diferença entre definido e indefinido. Se eu dissesse assim, quer ver? Ó, vem comigo. João foi a um parque do bairro. Se eu digo João foi a um parque do bairro, quantos parques tem no bairro? Não sei, só sei que tem mais de um. Agora, João foi a um parque de um bairro. Que bairro? Não sei. Qual é o bairro? Não sei. Chegando lá, um pai. Que pai? Não sei, eu só sei que não é o pai do João. Viu um garoto
Que garoto é esse? Não sei, mas eu sei que não é o João. Se afogar num lago ou em um lago. Logo, quantos lagos tem esse parque que eu não sei onde fica? Tem mais de um. Olha que interessante. O artigo definido e o indefinido faz com que você entenda esse texto de maneira totalmente diferente. Sacou? Muito legal, né? Bem, eu gosto muito de falar sobre esse texto aqui porque, para mim, ele é determinante para você sacar a diferença entre artigo definido e indefinido. Agora vem comigo, vamos ver mais valores semânticos dos artigos. Lembrando, rapidinho, que esse artigo aqui, ele te remete a João, por isso ele tem valor anafórico. Mas isso aí você já tinha sacado. Vamos lá. Esta carteira é válida em todo o território nacional. Seria muito bom se a nossa carteira de identidade fosse escrita assim. Concorda comigo? Pensa aí, durante alguns segundos, por que esse texto seria muito mais interessante estar escrito na nossa carteira. Vai, pensa aí, por quê? Pensou? Aqui tem que pensar rápido. Esta carteira é válida em todo o território nacional. Quando eu digo que esta carteira é válida em todo o território nacional, eu estou dizendo que ela é válida em qualquer território nacional. Desde que o território seja uma nação, ela é válida em qualquer um. Então, observe só. Esse todo sozinho equivale a qualquer. Agora, o que está escrito de fato na sua carteira de identidade? Na sua carteira nacional de habilitação? Está escrito assim, ó. Esta carteira é válida em todo o território nacional. Por que o cara que fez a tua carteira botou esse O? Porque ele não quer que você viaje para fora do país sem o passaporte. Ele quer ganhar dinheiro em cima do passaporte. Brincadeira. Observe só, quando você diz todo o, você está querendo dizer inteiro. Vê se não é. Esta carteira é válida em todo o território nacional, ou seja, no inteiro território nacional. Em outras palavras, você só pode viajar com a sua carteira de identidade pelos estados do Brasil. Você não pode ir para outro país, beleza? Por causa da presença desse artigo. Olha como uma palavrinha, um vocábulo, o muda tudo na sua vida. Doideira, né? Vamos lá, vamos que vamos. Ele é um homem. Eu sou apenas uma mulher. Bem, como é uma mulher falando, e ela está meio que se depreciando, deixa eu dar o tom. Ele é um homem. Eu sou apenas uma mulher. Gostou da interpretação? Vamos lá. Ele é um homem. Eu sou apenas uma mulher. Olha que loucura isso. O artigo definido, quando a mulher fala ele é o homem, o artigo definido dá uma ideia de superioridade. Eu sou apenas uma mulher. O artigo indefinido dá uma ideia de inferioridade. Ela está se depreciando em relação ao homem. E isso é marcado através do artigo definido e indefinido, respectivamente. Que interessante isso, né? Esse aqui, então, é muito show de bola. Olha só. Ela é dona da casa. Eu sou dona de casa. Quando eu digo ela é dona da casa, ela é proprietária do imóvel. Eu sou dona de casa. A ausência do artigo fez com que essa expressão, socialmente falando, ficasse inferior a essa. Concorda comigo? Olha aí, ela é dona da casa, proprietária do imóvel, ela é dona de casa. É do lar, que lava, passa, cozinha e coisa e tal. Percebeu? Outra coisa, quando eu digo ela é dona da casa é uma locução adjetiva, lembra? Caracterizando o substantivo. Agora, eu sou dona de casa. Dona de casa é um substantivo composto. Olha que loucura. A presença ou a ausência do artigo muda o sentido, muda a classe gramatical da expressão. Que viagem, hein? Vamos lá. Engordei uns 5 quilos. Olha aí, o artigo indefinido dá a ideia de proximidade, ideia aproximada, vaga. Engordei uns 5 quilos. Foi 5 quilos exatamente? Não, mais ou menos. Percebeu a ideia? Para fechar, estou com uma fome. Olha só o artigo indefinido, dando a ideia de aumentativo, dando a ideia de grau, intensificando a fome. Percebeu? Pessoal,
Já vimos hoje sobre artigo tudo aquilo que eu considero interessante na prova. Existem coisas mais importantes em artigo? Existem, mas a gente vai falar em crase, beleza? Espero que tenham curtido, daqui a pouco a gente volta. Valeu!